falar um pouco sobre o tema AVC, o acidente vascular cerebral. Então, o conceito de ACV, que são as abreviações, em português falamos AVC, isto se pode se generar de duas formas, hemorrágico ou isquêmico. Hemorrágico no caso de uma ruptura do vaso sanguíneo, que pode se esparrar aí, derramar o sangue pelo cérebro, ou isquêmico, que pode ser como um aneurisma ou uma embolia no vaso sanguíneo, que aí se obstrui a passagem de sangue, impedindo a oxigenação ao cérebro. E aí se pode danificar em diversas partes do cérebro e depende de onde vai se ocorrer, vai generar sequelas e manifestações diferentes. O critério para identificá-lo, como eu estava pesquisando sobre isso, eu queria muito mirar uma pessoa tendo um ACV em uma câmera. Então, vou falar solamente de 3 vídeos que me chamou muito a atenção. É de uma repórter norte-americana que está aí fazendo uma reportagem e do nada começa a falar como as palavras se quedam interrompidas e muito mal habladas. O outro era um caso de um motorista de ônibus que estava com muitas pessoas dentro do ônibus. Coisa de muito poucos segundos, começa uma paralisia em seu lado esquerdo e depois se desmaia como se tivesse leves convulsões, e totalmente já apagado. O outro caso de um anciano que teve um AVC muito forte e já lhe caiu, ele se morreu na mesma hora. Então, um protocolo para o AVC é agir muito rápido. O tempo é muito importante, porque às vezes o paciente está tendo um AVC, depois de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, pode ter outro AVC. Devido a este aumento de alta pressão, é algo que está se descontrolado em seu corpo. Vamos falar um pouquinho Olha aqui, o AVC ele vai se classificar em 2 tipos. O hemorrágico e o isquêmico, né? O hemorrágico é o quê? É quando se rompe uma artéria no cérebro, né? Onde vai ter muito sangue no cérebro e aí vai trazer várias consequências. E o isquêmico é quando há uma pequena obstrução da artéria, né? Aí vai faltar o quê? Oxigênio, fluxo sanguíneo em várias células do cérebro e aí vai acarretar também várias sequelas. E o AVC isquêmico, ele é o mais comum, representando em torno de 85% dos casos. Aí aqui a gente tem uma imagem, porque não dá pra ver direitinho, mas ali, olha... Ui. Eu não sei como é que usa isso não, gente. Aqui é onde tem a obstrução, uma pequena obstrução da artéria, né? E aí você vê aqui que já tem um pequeno hematomazinho aí, né? Que é a falta de circulação de sangue e de oxigênio aí. E aqui é arterial, aqui é o hemorrágico, que é quando realmente se rompe a artéria, que vai que vai causar muito derrame de sangue dentro do cérebro. E quais são os sintomas? Os principais sintomas das pessoas que estão sentindo, que estão passando por um AVC. Um deles ela vai começar a ter muito vertígios, né? A pessoa vai começar a sentir tontura, essas coisas. Outro, desmaio, ela também pode desmaiar de imediato. Como também dificuldade para falar. Você pode pedir para a pessoa citar qualquer palavra ou frase, ela não vai conseguir. Dificuldades de movimentos dos braços ou pernas, você pode pedir ela para fazer qualquer movimentozinho simples também, ela não vai conseguir. Como também o famoso formigamento, né, que a gente chama. Às vezes se estende nos braços, né, ou algumas outras partes, aquele formigamento, ou então começa a adormecer também, né,
algumas partes, ou mão, ou braço. Como também, dependendo de onde dá o local do AVC, aí tem também a paralisia, né? Total ou facial. Como também tem a visão, né? A pessoa começa a perder a visão, né? Aquela visão embaraçada, como a gente chama, né? Aquela visão que você não consegue mais discernir nada. Então, para identificarmos o AVC, só para ressaltar bem isso aí, nós vamos a mirar algo anormal, então vamos pedir para a pessoa falar algo, alçar as mãos ou os braços, e também para que sonria, algo assim. Se nenhum destes movimentos se percebe, então já sabemos que está muito provável que está acontecendo aí um acidente cerebrovascular. La etiologia, o que causa o AVC? O AVC pode ser por enfermidades, pessoas que têm hemofilias, pessoas que bateu sua cabeça e há heridas na cabeça, ou também no cuello, ou pessoas que estão tratando del câncer através de radiações. Isto também pode causar o AVC. E muitas outras enfermidades cardiopatas, como arritmias cardíacas, enfermidades em las válvulas cardíacas, infarto em lo miocárdio e também defeitos cardíacos congênitos. A pessoa já nasce com alguma anomalia em seu coração. E também las infecções também podem causar AVC. Por exemplo, o caso de la sífilis pode causar uma vasculitis nestes vasos e pode causar também um AVC nesta pessoa, como enfermidade de Lyme e também tuberculose. Aí assim, o AVC isquêmico, ele tem várias outras subdivisões, que vai ter também outro, como o isquêmico aterotrombótico, que ele é provocado por enfermidades que causam a formação de placas, né, nos vasos sanguíneos, onde, tipo assim, vai bloquear também a circulação. E o AVC isquêmico cardioembólico, que é quando é causado por problemas cardíacos, problemas no coração. Como também o AVC de outras etiologias, né, que ele é bem mais frequente em pessoas mais jovens, adolescentes, e na maioria das vezes por problemas de coagulação sanguínea. E outros AVC, o AVC isquêmico criptogênico, que ou seja, são alguns que não tem, assim, a pessoa não sabe como surgiu, como veio, né? Que mesmo depois de todas as avaliações médicas e tal, não conseguem, assim, ver detalhado qual o tipo médico. O que ocorreu, né? E assim, quais são os principais fatores de risco para o acidente cerebrovascular? Gente, os dois principais deles são a hipertensão e problemas de diabetes, né? Hipertensão, que são os problemas do coração, né? E a diabetes, que é quando o pâncreas não vai mais conseguir, né, secretar insulina, né? Que ela vai ser responsável por o... Não, que eu esqueci, a insulina. Faz com que a glicose... a glicose, né? Responsável por a glicose, né? No corpo, essas coisas. Aí, assim, a hipertensão e a diabetes, ela vai ser os dos principais fatores de problemas de AVC. Mas temos também outros, né? Como colesterol alto, a pessoa ter sobrepeso, a obesidade, pessoas fumantes, uso excessivo de álcool. As pessoas também com idades mais avançadas são mais suscetíveis. O estilo de vida, né? As pessoas mais sedentárias, sem praticarem nenhum tipo de atividade física. Uso de drogas, histórico familiar, né? Porque, tipo assim, muitas vezes também é causas genéticas. E outra coisa também, a gente viu que muitos casos os homens são mais afetados também, tipo, o ser do sexo masculino. Eles têm bem mais tendência também. Não, claro que as mulheres também, né? Mas os homens têm bem mais. Tá. Os procedimentos de primeiro auxílios,
né, é chamar o serviço de emergência, tá? E o segundo passo, aqui, pode volver, por favor. Eu me gostei muito colocar esta imagem aqui, porque como nós somos estrangeiros aqui no Paraguai, às vezes não sabemos que número chamar acá. Então, em caso de bombeiros, temos 131, bombeiros voluntários 132, emergência 141 e a Polícia Nacional 911, que é o mesmo de los Estados Unidos. Então, o segundo passo, recostamos a cabeça em alto, procurando uma posição cômoda, tá? E o terceiro passo, se a pessoa está, porque muitas das vezes a pessoa pode ter o AVC quando está comendo. Então vamos colocar a pessoa nesta posição lateral, que é uma posição segura para que evita que pode ter uma broncoaspiração ou algo assim. Isso vou falar um pouquinho depois. Por exemplo, vamos falar muito rapidamente de tratamento. Um tratamento que eu he pesquisado, um tratamento de um AVC isquêmico em uma pessoa de uma certa idade, como mais ou menos 67, 68 anos. Esta pessoa estava alguns dias já se sentindo um pouco mal, e do nada começou a falar mal e também não estava já com uma disfagia, não podia se engolir os alimentos. Então, chamaram o serviço de emergência, levaram esta pessoa para o hospital e imediatamente já se foi à unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque a pressão estava muito alterada. Então, o que os médicos têm que fazer? Usar fármacos, que eu não me recordo todos os nomes dos fármacos, mas são fármacos que vão administrar a pressão desta pessoa. Isto pode se levar dias para você colocar esta pressão normal. E outro caso é uma hipóxia que ocorre, né? Porque o AVC desta pessoa era o tronco cerebral e afetou também a respiração. Então já entubamento contínuo, por até também a pessoa poder ir quitando todos os fármacos e todos estes tubos todos para que se pueda ir para um quarto de um hospital e depois começar um trabalho com uma fonoaudióloga para que pueda volver. Em muitos casos a pessoa não pode mais volver a comer. ¿Por quê? Em la epiglotis esto se perde o controle. Então quando a comida entra por aí, ao invés de ir para o estômago, se vai para os pulmões. Então tem que fazer uma traqueostomia ou uma gastrostomia. Depende do caso que o médico achar melhor. Os tratamentos e as recuperações também é feito uso de alguns trombolíticos, né? Mas tipo assim, de acordo com cada caso clínico, né? Vai depender do caso do AVC, que aí alguns podem usar os medicamentos trombolíticos. Sim, o caso aqui de uma tomografia auxiliar computada é uma máquina que é indolor e não é invasivo. Aí você coloca o paciente aí e se tira muitas fotos do cérebro. Esse computador se monta todas estas fotos e para motivos de estudo você pode estudar a parte que está afetada por AVC. E as sequelas, né, gente? Algumas das sequelas que podem trazer o AVC. Tipo assim, déficit motor, né? Se caso o AVC atingir alguns nervos motores, a pessoa vai ter déficit motor, como déficit sensitivo, se atingir, porque assim o cérebro tem vários, né, nervos sensitivos. Aí pode ter déficit motor, déficit sensitivo, déficit de memória. Enfim, pode trazer várias sequelas, dependendo do acordo e do tipo de AVC que teve. Aí a prevenção. Como podemos prevenir um AVC? Né? Podemos prevenir tendo uma boa atividade física, né? Deixando de ter a vida sedentária, né, gente? Vamos praticar atividade física, cuidarmos da nossa saúde, né? Uma boa alimentação, tratamento do colesterol, controle de diabetes, não fumar, controlar sempre a pressão e assim, né? Manter todas
todas essas pequenas coisas vão evitar várias doenças na gente, inclusive o AVC, porque eles é uma das... Essas coisas aqui é como a gente vai conseguir prevenir eles. Agora só aqui. Um vídeo de 1 minuto. Você possível? Você gosta de estudar, né? Ou não? Já pensei nisso. Vai, é 1 minuto só, pessoal. É 1 minuto e 40. Gente, aqui a gente pegou um pequeno vídeo só para retratar uma pessoa tendo os primeiros sinais, aí já tendo realmente uma